vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro
principalmente, Pai, em oração pronto, Pai, para receber a palavra do Senhor, Pai, e assim, Pai, viver, Pai, para a honra do nome do Senhor. Cada ato desse culto, Pai, nós oferecemos ao Senhor a minha oração. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu te agradecer.
glória contemplar. Salve a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 1, Salmo 1. Salmo de número 1. Salmo de número 1 diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Esse salmo, ele fala da felicidade dos que estão firmados em Cristo, que tem Cristo como base. E essa felicidade que ele fala não é uma felicidade, não é a ausência de adversidade, de lutas, de problemas, mas é uma felicidade apesar das lutas, das dificuldades e dos problemas. Ele diz: os que estão firmados no Senhor, andam segundo a palavra do Senhor, tem raízes fortes, tem bases fortes. Ainda que venha o vento, permanece firme. Ele vai falar que os ímpios não são assim. Os ímpios, onde o vento, são como as palhas, onde o vento dá, para onde o vento leva, ela vai. O cristão não. Bate a adversidade, bate o vento e permanece firme, porque tem raiz, tem base. Nós fomos testemunha, agora bem recente, de uma chuva de poeira acompanhada de um vento. Quantas árvores, vou falar só de Goiânia, porque nós estamos em Goiânia, veio ao chão. Árvores frondosas, bonitas, viçosas. Mas, se você olhar em cada uma delas, parece que ela só estava colocada em cima. Não tinha base, não tinha raiz. E ao lado dela, tem outra árvore, que apesar do vento que deu numa, deu na outra. E a outra permaneceu firme. Qual a diferença? Uma tem base, uma tem raiz e a outra não. E as árvores que caiu, apesar de bonita, frondosa, o motosserra veio e as fez em pedaços. E o destino delas foi ou fogo ou ser incinerado. Acabou, destruído. As que têm base, têm raiz, permanece. Cristão tem base, tem raiz. Essa base, essa raiz é Cristo Jesus, e permaneceremos para sempre. Quando essa vida acabar aqui, continuaremos com Ele na glória, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos guarda, é Ele a nossa força, é Ele que nos mantém de pé.
Vamos adorar a Deus. Pai, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, santo, poderoso, nosso Salvador, nosso ajudador, Pai, que tem, ó Pai, cada dia, Pai, nos mantido de pé, ó Pai, apesar das lutas, apesar das dificuldades, ó Pai, somos alegres, ó Pai, porque temos a verdadeira alegria, que é servir ao Senhor, é saber, ó Pai, que o Senhor está conosco, ó Pai, todo instante das nossas vidas, Pai, onde nós entrar, onde nós sair, o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege, Pai. Por isso, Pai, nessa noite, Pai, e toda a nossa vida, Pai, nós queremos cada dia mesmo, Pai, consagrar ao Senhor em adoração, Pai, viver, Pai, conforme, Pai, a vontade do Senhor, Pai, nos ajuda mesmo, Pai, a cada dia, Pai, trilhar nos caminhos do Senhor, que a cada dia, Pai, verdadeiramente, Pai, a nossa alegria é ter a palavra do Senhor, é meditar na palavra do Senhor, é estar com o Senhor, é estar em comunhão com o Senhor, é estar em comunhão com nossos irmãos, ó Pai. Deus, agora, Pai, a igreja se reúne aqui, ó Pai, alegra mesmo, Pai, o coração de cada um, ó Pai, para que com muita alegria, Pai, te exalte, que o glorifique, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos feito tanto bem, ó Pai, oh Deus, tanto são as bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. E agora nós vamos adorar o Senhor cantando com a equipe de música. E uma das fórmulas também de adorar o Senhor é entregando dízimos e as ofertas. Aqueles que vêm preparados, estão prontos, enquanto a equipe de música nos conduz, tem o privilégio de depositar no gasofilácio os dízimos e as ofertas. Ó, quão bom podemos estar aqui, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, podendo cantar: Senhor, nós te queremos te conhecer, Senhor, nós te queremos mais e mais. Eu convido você para se coloque de pé e que juntos possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Silêncio
em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Age em mim, verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem em ti, minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Age em mim, verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faz de mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um verdadeiro adorador. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que se preocupa com pecadores, é o que somos. Mas reconhecemos que somos pecadores, mas também reconhecemos que tem um Deus forte, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que tudo criou pela sua palavra, um Deus que deu o seu Filho, o seu único Filho, para que pagasse os meus pecados, os nossos pecados. Muito obrigado, Deus, por esse louvor, por essa adoração. Que o Senhor esteja continuando em nossos corações todos os segundos da nossa vida, para que nós possamos te adorar em espírito e verdade. Perdoe, Pai, os nossos pecados. É confiado no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? Louvado seja Deus. Queremos, nesse momento, estar orando com as crianças, que chama a professora, que vai estar com eles, e as crianças também vão estar orando. Vou chamar o presbítero Célio também, cá, presbítero Célio. Irmão, ore pelas crianças, pela professora. Senhor, nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós colocamos a vida das nossas crianças na Tua presença, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame de todo o Teu Espírito Santo sobre elas, meu Deus. Que elas sejam cheias do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade, Senhor. Que elas possam crescer debaixo dos Teus cuidados, ó Deus, sabendo que existe um único Deus vivo e verdadeiro, Pai. E que elas possam servir, Pai,
elas sejam adoradoras, e que elas saibam que Cristo morreu na cruz para salvar cada uma delas, ó Deus. O sangue que foi derramado ali foi em favor de cada um de nós, em favor das nossas crianças, ó Deus. Ó Deus, nós te pedimos também pela professora, que o Senhor instrua ela nessa noite, ó Deus, para ensinar para esses pequeninos o caminho do amor, da paz e da verdade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador. E é em nome dele, Pai, que eu oro e agradeço a Ti, Pai. Amém, amém e amém. Muito bom, oramos, cantamos e agora vamos ouvir do Senhor. Chama o pastor aqui, vem até aqui. Vem cá, meu irmão. Certamente Deus já entregou a mensagem e é hora de nós aquietar mesmo e ouvir a mensagem do Senhor. Mas José, coloca nosso pastor na presença do Senhor, por favor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Oh, Deus. Amém. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Vamos fazer a leitura juntos desse texto. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os versículos pares. A palavra do Senhor diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Olhando-os ao redor,
indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Amém, amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra e sedentos, ó Senhor Deus, por ouvir e encontrar ao Senhor nela. Que o Senhor toque no nosso coração nessa noite, que o Senhor fale de maneira profunda, e tudo aquilo que necessitamos de ouvir da parte do Senhor, que o Senhor ministre no nosso coração. Ó Pai, no santo nome de Jesus eu clamo para que o Senhor tenha misericórdia de mim e das minhas falhas, e tenha misericórdia de mim, ó Senhor Deus, e das minhas limitações, mas que para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que eu seja usado para trazer a mensagem do Senhor a Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, como eu tenho sempre explicado para os irmãos, estou começando, uma série de sermões falando sobre Cristo como sendo o Salvador do mundo. E esse é o nosso segundo sermão, no qual nós vamos meditar mais uma vez, olhando para o texto bíblico, sempre nessa perspectiva, entendendo que Cristo é o Redentor de todos aqueles que estão debaixo da condição de pecados, e somente por meio de Cristo, e somente em Cristo, há a possibilidade de sermos salvos e redimidos dos nossos pecados. Obrigado, meu irmão. Essa série de mensagens, então tem como propósito sempre nos fazer olhar para Jesus, seus discursos, seus milagres, e nos mostrar que Deus está cumprindo o seu plano eterno de salvar os pecadores. Cada ato, cada instrução, cada reunião, cada gesto, cada olhar de Jesus Cristo, cada toque, cada ensinamento, cada parábola tem um propósito, que é trazer os homens para o arrependimento, para que eles sejam salvos e libertos da condenação vindoura e da sua condição pecaminosa. De maneira que a gente pode olhar para Cristo e entender que Ele é a própria mão de Deus salvando os homens. É o plano de Deus em ação. A boa notícia, inclusive, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, exatamente nessa perspectiva. Tendo Cristo encarnado, nascido, começado a exercer o seu ministério, Ele está propagando, anunciando essa boa notícia de que existe salvação para os homens. Existe uma oportunidade de arrependimento. Essa é a boa notícia, inclusive. Jesus é o plano de restauração em ação, o plano divino de Deus de restaurar o mundo em ação. Deus então agindo no mundo, esse é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós sabemos que mesmo sendo Jesus a mão de Deus a restaurar o mundo, isso não nos exime e não exime também o próprio Cristo de passar por opressões, perseguições e obstáculos. A gente inclusive viu isso no nosso encontro passado, quando nós vimos que o próprio Satanás e o próprio Cristo sendo levado pelo Espírito para ser tentado pelo próprio Satanás no monte da tentação. A gente viu isso no encontro passado, e hoje não fica diferente. A gente continua vendo esse texto que nós acabamos de ler, fala de uma certa oposição que escribas e fariseus exerciam diariamente sobre o ministério de Cristo, tentando o impedir de cumprir o plano de Deus para salvar os pecadores. E a gente vê isso de maneira muito fácil, se você voltar um pouco aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 2, versos 6 e verso 7, você vai perceber isso. Mas alguns dos escribas e fariseus estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração, porque falava a ele deste modo: isto é blasfêmia.
Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Perceba a afronta, eles estão questionando se Cristo de fato é Deus. Capítulo 2, verso 16, só abrindo um parêntese, meus irmãos, o capítulo 2 é o capítulo da oposição. Você vai ver por várias vezes escribas e fariseus fazendo perguntas a respeito de Cristo, que na verdade não são movidas por curiosidade, mas por ódio, por inveja de Cristo. Está ensinando e ensinando como quem tem autoridade, diferente dos escribas e fariseus. Capítulo 2, verso 16, os escribas e os fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Não podemos nos enganar, não é uma pergunta inocente. Eles estão querendo exatamente frear a obra que Deus está realizando em Cristo. Marcos 2, verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para um casamento, enquanto o noivo está com eles, durante o tempo que estiverem presentes? O noivo não podem jejuar. Eles estão perguntando por que os discípulos de Cristo por que eles não adotam essa prática tão piedosa do jejum? Cristo responde: é tempo de festa, não é tempo de tristeza. Eu estou com eles, o Salvador do mundo está com eles. Então veja que em todo momento o texto bíblico, o relato bíblico vai mostrando essa certa oposição, e a gente não pode se enganar, porque não é simples curiosidade, são homens que estão e não vão medir esforços para tentar impedir que Cristo cumpra com o seu ministério. Eles estavam movidos pela inveja, pela vaidade, haja visto que Cristo agora era a sensação do momento. Cristo agora era que reunia multidões diante dele para ouvir a mensagem do Evangelho. Cristo expulsava demônios. Cristo curava pessoas, e isso os incomodava. Agora pense no seguinte: Deus está revelando ao mundo quanto Ele ama a sua criação por meio de Cristo. Jesus, o Salvador do mundo, se oferecendo na cruz do Calvário, revela quanto Cristo ama os homens. Cristo na cruz revela o verdadeiro amor de Deus. Cristo na cruz é a síntese das frases de Moisés em Gênesis, capítulo 1, verso 31, que depois que Deus havia criado tudo, e Ele disse que tudo era muito bom. Quando Cristo vem ao mundo para morrer na cruz, Deus está testificando aquilo que Ele disse em Gênesis: eu amo isso, tudo que eu criei, e eu vou pagar um preço caro para que tudo isso que eu criei seja restaurado. E esse texto, ele acaba nos ensinando sobre o valor de uma vida para Deus. Qual é o valor de uma vida para Deus? Eu queria pensar sobre isso hoje. E esse texto de Marcos 3, do 1 ao 6, ele nos mostra basicamente duas coisas: qual o valor de uma vida para Deus e qual o valor de uma vida para um religioso. Vamos por partes. Primeiramente, qual é o valor de uma vida para um religioso? A primeira coisa que precisamos entender é o que é ser um religioso. A palavra religião, ela significa religar. É tudo aquilo que o homem usa para se conectar, religar com um Deus, seja ele qual for, de qual religião for, de qual credo for. É tudo aquilo que o homem faz para tentar se aproximar novamente de Deus. Isso significa religião.
E aqui, no caso dos escribas e fariseus, dos judeus, a sua religiosidade se expressa na obediência aos mandamentos de Deus. Obedecendo então aos mandamentos, eu me aproximo de Deus. Obedecendo aos mandamentos, Deus me aceita. Obedecendo os mandamentos, Deus então me acolhe. Essa é a religiosidade dos judeus. E que é, basicamente, a religiosidade ou a expressão religiosa de todas as outras religiões, que vão dizer que você será aceito por Deus por meio das coisas que você faz. Se você faz o que é bom, Deus te aceita. Muitos deles então entendiam que por meio dessa obediência aos mandamentos, eles seriam aceitos por Deus. Mas as boas novas de Jesus é exatamente mostrar para eles que esse não é o caminho. O que Jesus está ensinando para eles, e por isso as pessoas se maravilhavam com os ensinos de Jesus, e diziam, ele ensina como quem tem autoridade, o que será isso que está acontecendo? Será uma nova doutrina? É porque Jesus Cristo ensinava exatamente o contrário. Ele dizia, não, o caminho para se religar a Deus sou eu. Essa é a boa notícia. Porque se o caminho para se religar a Deus fosse o que nós fazemos, a gente acordaria religado, dormiria desligado. Todos nós sabemos disso. Se a gente for um pouquinho honesto conosco mesmo, a gente vai entender o quanto somos maus, o quanto pensamos o mal, o quanto maquinamos o mal, o quanto somos invejosos, o quanto desejamos, por vezes, que o outro se dê mal. E o que Jesus está dizendo é, não tem problema. Eu sei que você é mau, mas por meio de mim, você pode se ligar a Deus novamente. Mas vamos ver então como que a religiosidade dos escribas e os fariseus, ela desvaloriza a vida. Primeira coisa, os rituais estão acima da vida humana. Perceba no texto, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Perceba a dureza do coração religioso que coloca os rituais acima da própria vida humana. Eles não estavam preocupados com a cura que Jesus haveria de realizar, mas sim se Jesus iria fazer isso no sábado, porque no sábado não podia trabalhar. O que está por trás desse questionamento é uma obediência à lei desprovida de amor. Escribas e fariseus faziam de tudo para cumprir o sábado, mas não tinha amor. E Jesus Cristo, inclusive, quando vem anunciando as boas novas, ele resume a lei em amor. Ame a Deus e ame ao próximo. Sem amor, não funciona. Alguém pode cumprir todas as leis, porém sem amor. Já cansei de dar esse exemplo aqui. Você pode parar na faixa de pedestres, para o pedestre passar, mas a sua vontade é passar por cima dele. Sem amor. O próprio fato de que se pode obedecer sem amor, já aponta para a necessidade de um Salvador. Perceba que eu posso não trabalhar no sábado, dizendo estou guardando o quarto mandamento, mas estar odiando, inclusive estar espraguejando a esposa dentro de casa. Você cumpriu o mandamento e descumpriu o outro, de amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Amor, percebam?
E a pergunta de Jesus direciona aos escribas, a pergunta que Jesus direciona aos escribas e fariseus tem um propósito de revelar o que passa no coração deles. Alguém pode obedecer às leis, mas sem um pingo de amor. É exatamente o que acontece com esses homens. O guardar o sábado se tornou mais importante do que uma vida humana. Marcos 2, 27. Jesus já falava sobre isso. Marcos 2, 27, veja o texto. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A interpretação de Jesus de Gênesis, capítulo 1, quando fala que Deus criou o mundo e no sexto, sétimo dia descansou, é que isso foi uma bênção dada aos homens, e não um castigo. Mas os fariseus, que queriam se arrogar de que eram obedientes à lei, para conquistar o favor de Deus, fizeram do sábado um tirano, no qual não podia nem se curar um enfermo. Passaram muito além da lei. Tem um teólogo chamado William Hendricks, que ele nos ajuda a entender o que estava acontecendo aqui com escribas e fariseus. Ele fala o seguinte: o homem foi criado antes do sábado. O sábado foi instituído para ser uma bênção para o homem, mantê-lo saudável, útil, alegre e santo, dando-lhe condições de meditar claramente nas obras do seu Criador, podendo deleitar-se em Jeová e olhar adiante com grande expectativa para o repouso que resta para o povo de Deus. Mas por meio de inúmeros detalhes, requerimentos absurdos e restrições vexatórias e massacrantes, os rabinos judeus estavam transformando o sábado num tirano cruel e o homem em um escravo daquele tirano, como se a intenção divina tivesse sido de fazer o homem para o sábado e não o sábado para o homem. O texto bíblico vai deixar tão claro que o sábado é um presente de Deus. Se você tiver condições aí de abrir a sua Bíblia, vamos abrir. Gênesis capítulo 1, só voltar primeiras páginas da sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora veja Gênesis 2, verso 2 e verso 3, perceba que Deus dá a ordem do trabalho, mas essa ordem veio por meio de uma benção. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, arai, trabalhai, governai sobre os animais. Capítulo 2, verso 1 e 2, ou melhor, verso 2 e 3. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui, o sábado, que na verdade não tem muito a ver com dia, mas tem a ver com descanso, porque sabá significa descanso, é uma bênção que Deus dá ao homem. O que escribas e fariseus estavam fazendo era transformando nessa bênção numa maldição na vida de quem necessitava de ser ajudado. O homem da mão ressequida está no meio da sinagoga, parado, ele precisa de um milagre na vida dele, e escribas e fariseus estão olhando para Jesus esperando: se ele fizer o milagre no sábado, nós vamos matá-lo. Perceba que um religioso, no sentido negativo da palavra, ele pode se tornar alguém bastante odioso, quando ele coloca rituais acima de vidas. O texto de Êxodo, capítulo 20, verso 8, não precisa abrir não, meus irmãos.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os 10 mandamentos. Dia do sábado para o santificar. Minha pergunta é: como santificar o sábado se eu estou tramando um assassinato contra o Filho de Deus? Perceba como que a cegueira do ódio, da vaidade, tomou o coração de escribas e fariseus, que eles não conseguiam enxergar que estavam brigando com Cristo porque curava no sábado, mas eles mesmos estavam tramando o assassinato de Cristo no sábado, que foi ordenado para ser santificado. O quanto uma religião pode fazer mal. Por isso que Cristo não é uma religião, é uma relação. É por isso que Jesus não fala assim, ó, frequente aos meus cultos. Ele fala, vinde a mim. Uma outra coisa que vemos sobre a insensibilidade religiosa é que a vaidade dos escribas e fariseus estava acima do bem. Eles não conseguiam enxergar a benfeitoria que Cristo estava prestes a realizar. Eu vou tratar disso mais à frente, mas eu queria que quando a gente estivesse conversando isso, você estivesse na sua mente pensando na cena. Jesus está num lugar parecido com esse aqui nosso, onde os judeus se reuniam todo sábado para ouvir a leitura da lei de Deus, meditar nela. Viria muito provavelmente alguém, depois de ter lido a lei, viria um mestre da lei e ensinaria sobre a lei. E as pessoas ouviriam. Jesus está nesse lugar, verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga. Chamava sinagoga, nós chamamos de igreja. Jesus está naquele lugar cheio de gente que tem fé em Deus. Escribas e fariseus estão lá, esperando que Jesus faça um milagre para prendê-lo. E Jesus chama o homem da mão ressequida e fala, fica de pé, vem para o meio. E então começa o debate entre escribas, fariseus e Jesus Cristo. E o homem está lá. É tanta falta de misericórdia, é tanta falta de amor que esse religioso tem, que ele se torna cego para a necessidade do homem. Ele só quer pegar Jesus no seu delito. A vaidade estava acima do bem, e tudo isso era porque eles eram quem eram aplaudidos, eles eram quem eram reconhecidos na praça, eles eram quem eram buscados para que pudessem orar pela vida das pessoas, e agora as pessoas não fazem mais isso. Elas ficaram sabendo que um nazareno vindo da Galileia expulsava demônios e fazia milagres. O pessoal estava indo atrás dele. Vaidade que desprezava uma vida que necessitava de um milagre. Nesse ponto ainda queria citar um outro autor, um outro teólogo, chamado Hans Ulrich. Ele diz o seguinte, para a gente entender mais um pouco sobre esse contexto. Os fariseus reduziam a ética a uma filosofia defensiva, proibitiva e meramente casuística, que tentava apenas evitar o mal e determinar os limites da lei. Eles não conseguiam mostrar e ensinar uma ética construtiva, alegre, positiva. Cumprir o 4º mandamento no contexto do Novo Testamento não significava apenas evitar o mal, mas também fazer o bem. Jesus revoluciona o sábado, dando-lhe seu devido valor, ou seja, o sábado é um dia de promover o bem, preservar a vida e possibilitar um descanso merecedor. Restam, portanto, apenas 2 alternativas: ou se sujeitar totalmente às reivindicações de Jesus, o Cristo, o Senhor, pois Ele é o Senhor do sábado, ou observar rigorosamente a lei, com todas as suas tradições orais e casuísmos produzidos pelo judaísmo e ensinados pelos escribas e fariseus, e então apedrejar Jesus
como traidor e falso profeta. Perceba a diferença que existe entre o comportamento de um religioso e o comportamento de Cristo. Uma última coisa, que ainda revela o coração desses líderes religiosos: a sua religião não contemplava a compaixão. Nós já até falamos disso aqui, como escribas e fariseus, eles foram cegados através dessa vaidade, desse desejo por desbancar Cristo, que eles não tinham compaixão do homem da mão ressequida. O que é impressionante é que Jesus entra numa sinagoga cheia de gente, e a pessoa com quem Jesus fala é o homem da mão ressequida. Isso deveria mostrar para cada um de nós que a nossa religiosidade, ela não pode deixar de gerar compaixão no nosso coração pela vida de quem necessita. Escribas e fariseus foram cegados na sua vaidade e deixaram de enxergar que o bem estava sendo realizado. Jesus comia com pecadores, pois só pecador precisa de um médico. Jesus permitia debulhar o milho no sábado, pois deixar as pessoas com fome no sábado seria uma crueldade muito grande. Jesus não estipulava jejuns, pois era tempo de se alegrarem com a mensagem da salvação e com os feitos do Salvador. Jesus olhava com compaixão para aqueles que estavam sendo solapados pela realidade do pecado. Em contrapartida, escribas e fariseus expressavam uma sabedoria religiosa que nada mais era do que uma ignorância egoísta. Como que alguém que diz que ama a Deus e ao próximo, como alguém que diz que Deus o aceita por conta do seu procedimento, pode tramar a morte de alguém por pura inveja, sobre o argumento de que ele cura, faz o bem no sábado? Quando a gente lê o texto, a gente tem que chegar a essa pergunta. Quando a gente olha para os religiosos, a gente tem que fazer essa pergunta: como eles podem acusar Jesus de desobediência se eles estão tramando a morte do Salvador do mundo? Escribas e fariseus, eles olhavam para o milagre, mas o valor da vida humana tinha se degradado. Eles só viam o Cristo que eles queriam perseguir. Eles não viam Cristo que poderia curar aquele homem. Pergunta para nós cristãos: quanto vale uma vida para nós? Quanto vale uma vida? O quanto você está disposto a oferecer por uma vida? Quando eu era motoqueiro, tinha uma coisa que me fazia arrepiar os cabelos que não tenho, que era quando eu parava no sinaleiro e a pessoa levantava o vidro, partindo do pressuposto que eu era um possível bandido. Aquilo me destruía por dentro. Destruía por dentro. Mas hoje também, quantos de nós, quando não paramos no sinaleiro e vem de lá para cá um pedinte, a primeira coisa que a gente também faz? E eu não estou querendo dizer que você tem que se expor ao perigo. Eu estou querendo dizer que você precisa sondar o seu coração. Porque se esse levantar o vidro for por desvalorizar uma vida humana, por ser insensível, se você já não se condói com quem está padecendo, tem alguma coisa errada com o seu coração. Estou dizendo para vocês porque por várias vezes, quando eu saio daqui, que eu paro no sinaleiro, que vem alguém de lá para cá, eu entro em pavor. Os nossos tempos fazem isso. Mas sonde o seu coração se não é também indiferença, falta de empatia,
você que vem aos cultos domingo após domingo, você que é fiel nos dízimos e ofertas, você que faz suas orações, quanto vale uma vida para você? O que você está disposto a fazer por uma vida? E para ajudar a responder essa pergunta, agora a gente olha para o quanto vale uma vida para Jesus, para a gente aprender com Ele. Segunda parte, então, é quanto vale uma vida para Jesus. A missão de Jesus em salvar o mundo através da sua vida entregue na cruz, já mostra o quanto vale uma vida para Jesus Cristo. Vale a própria vida dele. Vale entregar-se para ser oprimido, humilhado, esculachado, esculhambado. Se a gente quiser usar uma palavrinha um pouquinho mais simplória. Mas vejamos então como Jesus mostra que cada vida tem muito valor para Ele. Primeira coisa, Jesus valoriza a vida no ensino. É sábado, Jesus está onde? Na sinagoga, de novo, inclusive, o texto diz. O que mostra que frequentemente Jesus Cristo tirava do seu tempo para ensinar o Evangelho para alguém, para anunciar o Evangelho para as pessoas, para falar para elas que o final da vida delas não precisava ser condenação e ira. Ele valoriza a vida quando ele abre a boca para falar das boas novas, para dizer para as pessoas que nele, tendo fé nele, eles não seriam lançados no inferno. E às vezes as pessoas que estão lá no mundo, né, que não sabem do porquê que a gente é tão insistente em pregar o Evangelho, em falar de Jesus para as pessoas, elas falam: não aguento, o crente é chato. Não é chato não, nós estamos valorizando a sua vida. Por isso é que tudo que a gente fala tem Jesus no meio. A gente entendeu que o nosso Senhor fazia isso. De novo entrou ele na sinagoga e estava ali um homem da mão ressequida. Ele tinha ido para ensinar. Se você vê alguns outros episódios, por exemplo, Marcos 1, verso 21, volta a sua Bíblia aí, Marcos 1, 21, e depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Verso 39 do capítulo 1 de Marcos. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. 35 ao 39, ou melhor, é esse mesmo texto, né? Se você ler o verso 38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue, ensinar. O foco do ministério de Cristo. E a pergunta que vem é: o que Cristo ensinava? O que será que ele ensinava para esse povo? Lembre-se que quando Cristo está anunciando o Evangelho não tinha sido escrito ainda por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nem as cartas de Paulo tinham sido escritas ainda. O que Jesus ensinava? Ele mostrava para os judeus, nas sinagogas frequentadas pelos judeus, que tudo aquilo que os profetas diziam a respeito de um Messias que viria, um Salvador, ou então aquela passagem de Gênesis capítulo 3, que a gente chama de o proto-evangelho, que do fruto do ventre da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Jesus chamava o pessoal e falava assim: ó, esse aí que estão falando sou eu, a boa notícia sou eu. Deus já estava anunciando que viria um tempo do qual Ele ia redimir os pecadores dos seus pecados. Esse que vai fazer isso sou eu. Esse era o ensino de Cristo. Prova disso, Lucas capítulo 4, verso 16, preste atenção nesse texto. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração a todos da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou de Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus está fazendo? Pega o livro do profeta Isaías, abre na passagem e fala: esse aqui, ó, que Deus ungiu, que Deus enviou para restaurar a vida aos cegos, que Deus enviou para proclamar uma boa notícia, esse sou eu, se cumpriu hoje as escrituras. Ele valorizava a vida dizendo: eu sou a salvação de vocês. E dia após dia pregando essa mensagem. Jesus valoriza a vida sendo sensível às necessidades do povo. Dentre as pessoas que estavam lá na sinagoga, Jesus encontrou um homem da mão ressequida. E foi esse homem que Jesus abençoou. Sensível às necessidades. Creio eu que a sinagoga estava cheia. Mas tinha um homem ali que precisava do milagre de Cristo. A ideia do termo ressequido, a ideia de tendões que eram enrijecidos, musculatura atrofiada, muito provavelmente esse membro, essa mão ressequida, era inclusive menor do que a outra, que era normal. Jesus vem e traz alívio para a vida desse homem, atento às necessidades. Inclusive, o termo grego para ressequido é chestes, que aparece em Hebreus 11, 29, o mesmo termo. Olha o que o texto de Hebreus diz: pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Termo ressequido. A mão desse homem era algo seco. Jesus se atenta para esse que necessitava. Impressionante perceber como escribas e fariseus estavam dentro da sinagoga para ouvir a lei de Deus, mas não era sensível com quem necessitava de um milagre de Deus. Jesus valoriza a vida confrontando o nosso egoísmo. Quando Jesus diz essas palavras aos seus ouvintes, ele deseja que eles se arrependam e abandonem o ódio. Escribas e fariseus ouvindo isso, precisava falar: a gente está fazendo errado. O cara está aqui para fazer o bem. Qual é o erro dele curar alguém no dia do sábado? Ele chega a dizer: é lícito fazer o bem no dia do sábado? Ele faz essa pergunta. Todo mundo fica em silêncio. Hoje, quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, provoca o mesmo sentimento em nós. É preciso, mais uma vez eu digo, sondar o nosso coração, a nossa vida, para a gente identificar o quanto nós nos assemelhamos a Cristo na empatia e no oferecer da sua vida e da boa palavra e das boas novas, reconhecendo a importância da vida humana, ou se nós nos assemelhamos a escribas e fariseus que estão muito mais preocupados com o dia do descanso do que com a alma que perece. Jesus valoriza a vida na insatisfação com a dureza do coração humano. O texto de Marcos 3 e o texto de Lucas 6, deixa eu te explicar isso. Marcos 3 está registrando a história do homem da mão ressequida, que foi curado por Jesus. Lucas 6 traz o mesmo texto, o mesmo episódio, só porque é Lucas, uma outra pessoa que está escrevendo, mas é o mesmo episódio. Marcos 3 e Lucas 3, os dois textos registram que depois de confrontar escribas e fariseus, Jesus corre o olho na plateia, olhando no fundo do olho de cada um deles. E Jesus fica condoído, Jesus fica indignado, diz o texto. Veja o verso 5: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração,
disse ao homem. Jesus examina, Jesus passa o olho, Jesus fita. E o que ele sente naquele momento é indignação. A palavra para indignação aqui é ira. Lembra de Jesus quando entra no templo e eles fizeram o templo de Deus um lugar de salteador e comércio, cambistas, e ele pega e desmonta todas as bancas, movido por uma ira. Mesmo sentimento aqui agora. Está irado com o tipo de sentimento que passa no coração humano, que ao invés de glorificar a Deus e clamar para que Deus assista a necessidade do homem, está preocupado com rituais e regras que só afastam de Deus e impedem com que as necessitados sejam abençoados. Está indignado com a dureza do coração dos homens. Mateus 12, o evangelista Mateus chega a apresentar que Jesus ainda cita um exemplo, falando assim, ó, qual de vocês, que se tiver uma ovelha e ela cair num buraco, num dia de sábado, vocês não vão socorrê-la? Por que eu vou deixar esse homem padecendo? Por fim, Jesus valoriza a vida trazendo cura e descanso. E aqui mais uma vez traga à sua memória a cena. Jesus mais uma vez entra na sinagoga, tinha lá no meio um homem da mão ressequida, os escribas e fariseus esperando para que ele curasse alguém, para prendê-lo, para tramar a sua morte. Jesus fala para o homem, ei, você, vem para o meio, fica aqui. Logo depois Jesus então pergunta, é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? É lícito dar a vida ou tirá-la? O homem está lá em pé, esperando. Eu penso que pode ter passado tanta coisa na cabeça desse homem. Será que ele vai se submeter aos escribas e fariseus e vai falar assim, amanhã você vem aqui que eu te curo? Ou será que ele vai me curar aqui agora? Eu vou ser alvo da misericórdia de Deus. O homem estará parado. E depois de mostrar para escribas e fariseus que de fato o pensamento deles estava equivocado, Jesus se direciona para esse homem e diz para ele, estenda a sua mão. Ele estendeu e a mão imediatamente foi restaurada. Aquilo que era ressequido, aquilo que era encurtado, sem músculo, menor, mirrado, fica bom, plenamente bom. E eu já consigo ouvir o brado de glória a Deus na sinagoga, mas no coração de escriba e fariseu tem ódio, e tem tramando, maquinando a morte de Jesus Cristo. Diz o texto, retirando-se os escribas e fariseus, ou melhor, os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Inclusive, Hernandes Dias Lopes diz que nesse verso 6, há aqui uma aliança de quem nunca foi amigo, judeus e herodianos, para tramar contra Cristo Jesus. Jesus valoriza a vida dando descanso, cura o homem, aquela enfermidade nunca mais o perturbaria, estava curado, restaurado, poderia continuar seguindo a sua vida. Dá todos os indícios, a construção do texto lá na língua original, dá todos os indícios que esse homem adquiriu essa doença por meio de um acidente de trabalho. Muito provavelmente ele tinha ficado impedido de trabalhar por conta disso agora. E agora ele pode voltar à vida normal. Jesus dá descanso para a alma dele. Enquanto escribas e fariseus estavam falando, não pode curar, porque hoje é o dia do descanso, Jesus está dizendo, eu curo para dar descanso. Finalmente aquele homem teve o descanso do seu fardo. Finalmente aquele homem recebeu a cura que precisava.
O contraste aqui é gritante. Jesus que derrama misericórdia sobre a vida daquele homem, mas escribas e fariseus que tramam a morte e que derramam ódio por Jesus. Conclusão, meus irmãos. Jesus, o Salvador do mundo, mostra que é o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Inclusive, em Mateus capítulo 11, quando ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando de descanso. Quem quer descansar dessa vida, dessa luta que a gente enfrenta, das doenças, dos traumas, das aflições, das doenças da alma, vinde a mim que eu tenho descanso para vocês. Jesus é o sábado. Jesus é o sábado. Eu queria deixar algumas pequenas aplicações para você nessa noite. Jesus, o Salvador do mundo, valoriza a vida anunciando o Evangelho. Faça o mesmo. Ele valoriza a vida sendo sensível à necessidade dos outros. Faça o mesmo. Ele valoriza a vida apontando para a gente o quanto que a gente pode ter se tornado duro e insensível com as necessidades dos outros, falta de empatia. Não fique assim. Veja se você já se acostumou com a frieza do mundo. Pense sobre isso. Ofereça às pessoas o Salvador do mundo. É esse o grande bem que você pode dar e que ninguém pode tomar. Essa manhã mesmo, fui fazer uma visita. Consegui umas fraldas, fui entregar a doação. E eu sei que a família do lado também estava precisando de algumas coisas. E eu vi sair da casa da família do lado um garoto pitando maconha. E logo veio meu coração religioso. Eu vou ajudar para o cara ficar pitando maconha? Logo me vi quanto me pareço com escriba e fariseu, porque o meu papel não é fazer esse julgamento, o meu papel é levar o Evangelho, porque é o Evangelho que pode tirar a maconha da vida desse menino. Nada mais. Polícia pode ir lá bater, dar sova, no outro dia o pito está na boca. Pai e mãe pode inclusive passar por uma casa de internação, daqui uns 6, 7 meses, cair de novo. Só Jesus. Meus irmãos, dia após dia a gente tem que fazer isso aqui, sondar o nosso coração. Agora, uma outra perspectiva da aplicação que eu queria te deixar para você também nessa noite é que se você encontrou Cristo, é porque Ele teve misericórdia de você. Se você conheceu a Cristo, e se não conhece, tem a oportunidade de conhecê-lo hoje, aqui, agora. Um Cristo que está se lixando para dia da semana. Um Cristo que está se lixando para normas e regras que os homens criam. Mas um Cristo que compadece da sua luta, da sua dificuldade. E que Ele está disposto a tomar isso sobre Ele mesmo. Falando para você só o seguinte: confia em mim. Comigo você vai superar isso. Quem sabe não seja o Cristo que esteja hoje te chamando para o meio. Falando assim: hoje a sua história muda. Basta crer. Basta crer. Se a gente está aqui hoje, inclusive, na igreja, for porque um dia esse Cristo deixou de prestar atenção em um punhado de outras coisas para olhar para mim e para você e falar assim: você é meu. Você já parou para pensar nisso? Que glorioso é isso! Que coisa maravilhosa é essa! A gente ter o Filho de Deus na missão de salvar o mundo,
tirar um tempo para vir até mim e a você e tocar no nosso coração. Maravilhoso demais isso. Então quero que você vá embora hoje, meus irmãos, não com peso, nem com desgaste, mas com o coração cheio da presença do Deus que cura. E que mesmo que um monte de gente tente inventar um monte de regras, esqueça isso e viva o seu encontro com Deus de maneira plena. Mas não se esqueça que aquele que te salvou para a missão de você ser usado por Ele para anunciar a mensagem que vai salvar um outro. Então não deixe com que o mundo te endureça. Não deixe. Talvez você não tenha nada para dar ou para oferecer a uma pessoa no que diz respeito a coisas materiais. Mas você tem o maior bem que uma pessoa pode receber: o Evangelho. E lembre-se, por várias e várias vezes, inclusive Marcos 1, do 35 ao 39, o pessoal vem e fala: Jesus, todo mundo te procura, vamos curar a pessoa. Jesus fala: opa, é hora de eu ir para as cidades vizinhas, porque compete a mim pregar. Ele sabia que é essa mensagem aqui que muda a vida. Essa mensagem aqui que muda a vida, prova disso somos cada um de nós, que tivemos nossa vida transformada por essa mensagem. Não guarde só para você, meus irmãos. O Salvador do mundo vai salvar o mundo por meio de mim e de você. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós damos graças a Ti nessa noite, diante da beleza do Evangelho que o Senhor anuncia, de que os homens obterão o favor do Senhor somente por meio de Cristo. Nós damos graças a Ti, Senhor Deus, nessa noite, porque essa mensagem já entrou no nosso coração, e hoje, ó Senhor Deus, podemos dizer que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, salvos, redimidos, perdoados, tivemos nossa vida transformada, saímos do império das trevas para o reino da sua luz, mas saímos com um propósito, que é continuar a anunciar esse Evangelho até que o Senhor venha. Nós clamamos ao Senhor, Pai, nos dê as oportunidades, porque a mensagem já está viva dentro de nós. Nos dê, ó Senhor Deus, as oportunidades, e quando elas aparecerem, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o religioso odioso saia da nossa frente, e reste somente o Cristo ressurreto dentro de nós, que ofereceu a sua própria vida por pecadores. No santo nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor hoje. Não permita, Deus, que a dureza desse mundo adentre o nosso coração, mas pelo contrário, que a gente olhe e se compadeça do necessitado, principalmente, ó Pai, daquele que carece do Evangelho do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor pela Tua igreja, engrandecido seja o Teu nome por essa noite, e por podermos estar diante da Tua presença em oração, clamando, ó Pai, para que o Senhor nos fortaleça como igreja e nos faça, Senhor Deus, homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. No santo nome de Jesus, louvado seja pelo encontro que tivemos contigo, ó Deus. Fazemos nossa oração, ó Pai, e clamamos nesse momento em especial
pela vida do seu Oswaldo, Pai. Texto que fala de milagres. E nós já sabemos que o grande milagre da vitória contra a morte, o Senhor já deu ao seu Oswaldo. Mas é fato que nessa existência nosso irmão padece. E nós clamamos, Deus, clamamos ao Senhor. Senhor, ministre sobre a vida do nosso irmão. Que a sua vontade, Senhor Deus, seja realizada ali. Eu clamo também ao Senhor Deus por pessoas que têm casamentos destruídos. E peço ao Senhor que por meio da tua graça o Senhor toque na vida dessas pessoas. E que o Deus Todo-Poderoso traga cura, restauração. Da mesma forma, Pai, eu peço por todo aquele que tem sofrido nesse mundo, seja pela pobreza, seja pela miséria, seja, Senhor Deus, por enfermidades, seja por depressão. Ó Pai, no nome de Jesus eu clamo a Ti. Como nós vimos aqui hoje, que o Senhor é o Deus que se compadece de quem carece. Toca na vida dessas pessoas, traz libertação, que esse Evangelho liberte as pessoas, traga cura, traga restauração na vida das pessoas, e que elas abandonem essa escravidão que o mundo impõe sobre elas, para viver a liberdade que o Senhor oferece. É no santo nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Quero convidar a equipe de música, por favor, vamos nos despedir com música. Chamar também os presbíteros aqui à frente, impetremos a bênção do Senhor. Queria te convidar para que você ficasse em pé. Os presbíteros estendam suas mãos sobre a igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e as infindas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja, por todo sempre, em nome de Jesus, amém. Eu tenho apenas um recado para os irmãos. Próximo dia 23, nós vamos fazer mais uma ação evangelística na igreja, com uma proposta bastante diferente. A gente pretende entrar em mais ou menos 40 casas, para ali semear uma porção da palavra de Deus, fazer uma oração, e se Deus assim nos abençoar, entregar uma pequena lembrancinha do Dia das Crianças para algumas crianças. Eu queria te desafiar. Eu sei que talvez você não possa ir, talvez você não se sinta seguro ainda por conta do Covid-19, mas você pode nos ajudar de várias formas. Você pode nos ajudar em oração, você pode nos ajudar com doação de brinquedos, você pode nos ajudar, sei lá, fazendo um lanche, que seja para o nosso dia. A gente vai estar recebendo aqui mais uma vez a primeira igreja, com aquela sua pequena turma, para a gente fazer essa ação lá. Eu preciso dos homens da nossa igreja para acompanhar esse pessoal. Como eu já disse para os irmãos, o ambiente não é hostil, mas ao mesmo tempo também ele não é tão saudável como a gente está acostumado a lidar. Se você puder nos ajudar, dia 23, provavelmente a partir das 15 horas, a gente vai estar começando a realizar esse trabalho. Você pode ser nosso parceiro nisso, dessas formas a qual eu te disse. Presbítero Eli, quer falar? Vem aqui, meu irmão, por favor. Pode se assentar, meus irmãos, um minutinho. Sim. Bom, meus caríssimos,
Eu gostaria de poder registrar aqui para a igreja a presença do casal que nos visita, a Zenilda e o Rafael. Nós, como igreja do Senhor, nós nos alegramos com a presença de vocês. Queremos também poder desejar para vocês uma semana abençoada, na paz e na segurança do Senhor Jesus. Amém?